Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 99 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é a técnica de substituição nas integrais, né? Que tem raiz quadrada, raiz cúbica. Então, eu vou resolver 5 integrais aqui com vocês, passo a passo. Vai ter raiz quadrada elevada a 3, vai ter cosseno de raiz de x ao cubo, vai ter raiz quadrada de x ao cubo com x ao quadrado lá de fora, vai ter seno dentro da raiz, vai ter raiz cúbica no denominador, vai ter uma loucura aqui de uma mistura de raiz com integral. Então, fica comigo até o final, que eu vou resolver cada um desses exercícios passo a passo. Bora revisar o que é a técnica de substituição. Basicamente, você vai substituir a variável por uma outra letra. Normalmente a gente usa U, mas você pode usar a letra que você quiser. Aí vamos supor que você tem f de g de x dentro da integral e do lado de fora você tem a derivada do g de x. Sempre que isso aqui acontece, você pode usar a técnica de substituição e o resultado vai ficar mais simples. Basicamente, a gente chama o que está lá dentro de A. Então, o A é g de x. Aí você deriva, a derivada vai ser g' de x dx. Então, isso aqui tudo vai virar A. Isso aqui tudo vira dA. Aí vai ficar a integral do f de A dA. Então, é uma forma de você resolver exercícios de integrais com função composta e transformar num resultado mais simples. Isso aqui, para quem não sabe, de curiosidade, é a regra da cadeia de derivadas ao contrário. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber a técnica de substituição. Não importa se você está fazendo matemática, que aprofunda mais o cálculo, ou se você está fazendo economia, administração, arquitetura, que nessas matérias tem cálculo, né? Mas não aprofunda tanto. Não importa. A técnica de substituição vai cair em todos os cursos. Então, tem que aprender a fazer isso de forma rápida. Por que de forma rápida? Se você faz rápido, sobra mais tempo na sua prova para você revisar as questões e você passa em cálculo de primeira. Então, vou colocar um exemplo aqui, um exemplo mais simples, só para vocês entenderem a lógica. Eu tenho, por exemplo, seno de E elevado a x. É uma função composta. E do lado de fora, qual que é a derivada de E elevado a x? E elevado a x. Então perceba que eu tenho uma função composta e do lado de fora é a derivada do que está dentro. Aí é só fazer a substituição. A vai ser E elevado a x. Quem é a dA? Derivada de E de x é o próprio AX. Então perceba que na técnica de substituição você tem que saber as regras de derivação. A matéria que no cálculo é acumulativa. A gente está na matéria de integrais, mas você tem que saber a matéria de derivadas também. Tá? E, para você passar em cálculo de primeira, lembra, para você substituir a variável, né? Para você sair do mundo do x e chegar no mundo do A, todo mundo que tem x tem que virar A. Se sobrar algum x na integral, está errado. Tá? Esse é um dos fundamentos da técnica de substituição. Todo mundo tem que virar A. Não pode sobrar x. Então, aonde tem E elevado a x, eu vou colocar A. E aonde tem E de x dx, eu vou escrever dA. É só fazer a substituição que a gente anotou aqui embaixo. Então, vai ficar seno de A dA. Agora, qual é a integral do seno de A? Isso é uma integral imediata. O que se deriva aqui da seno? Menos o cosseno de A mais C. Agora, se você deixar a resposta assim, por mais que esteja certo, o professor vai te dar 0 e você não vai passar em cálculo de primeira. Tem que lembrar de voltar para x. Então, lá no final, você escreve menos o cosseno de E elevado a x mais C. Agora sim. Tá? Correto. Esquecer de voltar para x é um erro muito comum. Toma cuidado com isso. Bora resolver a primeira questão? Eu tenho 1 mais raiz de x ao cubo dividido por raiz de x. Dica para você passar em cálculo de primeira. Sempre que tem fração aqui na integral, reescreve isso como um produto. Fica mais fácil de enxergar a substituição assim. Isso que eu estou escrevendo aqui é a mesma coisa. Toda fração pode ser escrita como um produto. Então,
A sobre B é a mesma coisa de A vezes 1 sobre B. Sempre faz isso antes de substituir, porque vai ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Agora, eu vou chamar o que está lá dentro de U. É alguma coisa ao cubo. E essa coisa vai ser o U. Ou A, né? Nesse caso eu vou usar A. Você usa a letra que você quiser. A é 1 mais a raiz de x. Qual que é a derivada de A? 1 sobre 2 raiz de x. Tem que saber as regras de derivação, galera. Aqui não tem jeito. Para você usar a técnica de substituição nas integrais, tem que saber derivar. Agora, presta atenção. Isso aqui vai virar A ao cubo. Só que, como não pode sobrar x, tudo isso tem que passar para o mundo do A. Qual é o nosso objetivo aqui? Eu quero transformar isso aqui em A. 1 sobre raiz de x dx tem que virar A. O que nós temos aqui? Isso é 1 sobre raiz de x dx? Não. O que está atrapalhando a gente? O 2. O 2, se ele não tivesse aí, seria perfeito, né? Então, o que você faz? Passa o 2 para o outro lado. 2dA, né, o 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. É igual a 1 sobre raiz de x dx. Essa é a grande sacada. Aonde tem 1 sobre raiz de x dx, eu vou substituir por 2dA. Aonde tem 1 mais raiz de x, eu vou substituir por A. E a gente vai chegar numa integral imediata. Vai ficar, portanto, a integral de A ao cubo vezes 2dA. O 2 é uma constante. Tira a constante. Sempre que tiver uma constante dentro da integral, pode tirar. Fica mais fácil de enxergar. Qual é a integral de A ao cubo? Regra do expoente. Fica o 2 mantém, né? Qual é a integral de A ao cubo? A elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Só isso. No final, tem que pôr a constante de integração, hein? Já vi muito aluno que não pôs o mais C e não passou em cálculo de primeira. Tem que pôr mais C em toda integral indefinida. 3 mais 1 é 4. Né? Então, vamos melhorar um pouco essa resposta aí. 3 mais 1 é 4. Então, está dando a quarta sobre 4. E 2 com 4 corta, né? Vai sobrar 2 embaixo. Então, a resposta final é a quarta sobre 2 mais C. Aí, se você deixar a resposta assim, o professor vai te dar 0. Tem muito professor que corta tudo só porque você esqueceu de voltar para x. Toda substituição você tem que voltar para x. O A é 1 mais raiz de x. Então, isso aqui é 1 mais raiz de x, a quarta sobre 2 mais C. Essa é a resposta do exercício. Vocês gostaram do jeito que eu resolvi aqui? Perceba que eu tentei usar várias cores para ficar mais didático, né? Me dá o seu feedback aí. Põe aqui nos comentários se você curtiu ou não esse tipo de resolução. Exemplo 2. Exemplo 2. Eu tenho raiz de x vezes o cosseno da raiz quadrada de x ao cubo. É difícil de ver a substituição aqui, né? Bom, eu sempre gosto de reorganizar a integral. Essa integral aqui, eu posso trocar os dois. Eu posso escrever a raiz no final. Fica mais fácil de ver. Porque a função composta, eu gosto de deixar ela primeiro e escrever o que está sobrando depois. Fica mais fácil de fazer assim. Tá? Então, quem é que você vai chamar de U ou de A? Normalmente você chama de A, está dentro. Não é cosseno de x, é cosseno de alguma coisa. Essa coisa vai ser o seu A. Entendeu? Então, A é a raiz quadrada de x ao cubo. E isso aqui é x elevado a 3 meios. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber transformar a raiz quadrada em expoente fracionário. Senão você não vai conseguir usar a regra do expoente para calcular a derivada e calcular as integrais, né? Agora, qual é a derivada de A? Baixo expoente, depois expoente elevado a menos 1, dx. Pronto. X elevado a meio dx, isso é a mesma coisa de raiz de x, né?
x elevado a meio é a raiz de x. Aí, olha que beleza. O que está do lado de fora? Isso aqui vai virar o cosseno de A. Mas isso aqui também tem que passar para o mundo do A. Essa é a grande dificuldade da substituição. Eu quero encontrar, o meu objetivo é escrever raiz de x dx no formato de A. Como que eu faço isso? Olha o que apareceu aqui para a gente. Raiz de x dx. Tá, percebeu que o 3 meios está atrapalhando a nossa vida? Passa para o outro lado. 3 meios passa para o outro lado, vai virar 2 terços, né? O 3 está em cima, vai para baixo, o 2 está embaixo, vai para cima. Então fica 2 terços dA é igual a raiz de x dx. Pronto. Agora sim eu consigo substituir. Vai ficar cosseno de raiz de x ao cubo. E raiz de x ao cubo eu vou escrever como A. Então vai ficar cosseno de A. E depois eu tenho raiz de x dx. É aqui que os alunos travam, tá? Raiz de x dx, no mundo do A vai virar 2 terços dA. Então, fica vezes 2 terços dA. Meu Deus, o que eu faço com os 2 terços? Calma. 2 terços sai da integral. Sempre que tem uma constante, tira ela da integral. O resultado fica mais simples e você vai passar em cálculo de primeira. Porque quando você deixa a constante lá dentro, dá para fazer também. Mas fica mais complicado e provavelmente você vai errar alguma coisinha. Sempre tira a constante. Então vai ficar 2 terços integral do cosseno de A dA. O que você deriva aqui da cosseno? Isso é uma integral imediata, né? O que você deriva aqui da cosseno? Seno. Então a resposta é 2 terços seno de A mais C. Não pode esquecer da constante de integração. Como a integral ela é imediata, tem que pôr mais C no final. Agora, se essa integral tivesse variando de 0 até 1, por exemplo, aí não tem mais C, não. Aí você vai substituir valores e a resposta vai ser um número. Quando tem valores, é o que a gente chama de integral definida. Se não tem valores, que é o que está acontecendo aqui, é o que a gente chama de integral indefinida. E toda integral indefinida tem que colocar a constante de integração. Se você esquecer, muito professor corta a resolução toda, mesmo você acertando o exercício. Então imagina isso. Você faz a substituição certinha, tudo perfeito, e o professor te dá 0 só porque você esqueceu do mais C. Né? Evita de cometer esse erro. Agora, uma outra coisa que muitos alunos esquecem é voltar para x. Eu tenho 2 terços seno de A. Só que o A é raiz quadrada de x ao cubo. Então, volta para x. A resposta final é 2 terços do seno de raiz de x ao cubo mais C. Tudo bem? Só ficar vendo essa live aqui não adianta. Pega esse exercício aqui, anota no seu caderno e refaz. Depois escreve aqui nos comentários. Quero saber se você conseguiu chegar na resposta usando esse método aqui que eu estou ensinando. Fechou? Exemplo 3. Mais um exercício envolvendo integral, substituição e raiz. O que eu faço aqui? Sempre que tiver fração, reescreve isso no formato de multiplicação. Então, eu vou pegar esse x aqui e vou tirar. Vai ficar 1 em cima vezes x dx. Isso é obrigatório, galera? Não é obrigatório. Mas, se você escrever nesse formato, vai ficar mais fácil de fazer a substituição. É mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, bora substituir. Você sempre chama o que está lá dentro de A. Tá? Eu tenho raiz cúbica de 1 menos 2x ao quadrado. Poderia ser raiz cúbica de x, não é? Só que no lugar de x você tem uma outra coisa. Essa coisa é o que a gente vai substituir. Então, o A vai ser 1 menos 2x2, que é o que está dentro ali da raiz cúbica. Deriva isso. A derivada vai dar menos 4x dx. Aí é aqui que os alunos travam mais. Pô, eu vou substituir isso aqui por A. Ótimo. Mas está sobrando x dx. Todo mundo tem que virar A. Não pode sobrar x. Então, o nosso objetivo é transformar o x dx no mundo do A. Tem que virar A de alguma forma. Como que a gente faz isso? Olha aqui, está pronto. Ó. X dx é o que eu estou querendo saber. Então, esse menos 4 está atrapalhando a gente.
passo o menos 4 para o outro lado. Só isso. Vai ficar dA sobre menos 4 é igual a x dx. Agora sim a gente consegue substituir, porque não vai sobrar x na integral. Tudo bem? Vai ficar, portanto, a integral da raiz cúbica de... Opa, é isso mesmo. Raiz cúbica de A, né? Porque isso aqui tudo eu chamei de A. E aonde tem x dx, eu vou escrever dA sobre menos 4. Pronto. Isso aqui deveria ser uma integral imediata. Você sabe resolver a integral de 1 sobre a raiz cúbica de A? É só usar a regra do expoente. Mas você tem que transformar em expoente fracionário primeiro. Para você passar em cálculo de primeira, sempre tira a constante. Esse menos 4 embaixo é a constante menos 1/4. Então tira ela da integral. Fica mais fácil de resolver o exercício assim. Eu tenho 1 sobre a raiz cúbica de A dA. Bom, toda raiz vira expoente fracionário. Então isso aqui é A elevado a 1/3. E eu ainda não consigo resolver essa integral. Você tem que lembrar que o que está embaixo pode escrever em cima com som negativo, né? Então, isso aqui é menos 1/4 integral de A elevado a menos 1/3. Agora que eu vou integrar, perceba que eu não resolvi a integral. Está vendo que eu escrevi integral de novo? Eu reescrevi a integral, eu só mudei o que está lá dentro. Antes de resolver a integral, eu estou manipulando a função que está lá dentro para transformar ela numa integral imediata. O que a gente sabe integrar? X elevado a A dx é x elevado a A mais 1 sobre A mais 1 mais C. Isso aqui eu sei integrar. Raiz cúbica de x ou de A, né? A gente não sabe integrar. 1 sobre A elevado a um número, eu não sei integrar. Mas quando eu escrevo, né, a variável elevada a um número, aí sim você consegue integrar. Tudo bem? Esse é um exercício que é uma integral quase imediata. A gente tem que manipular um pouco. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber interpretar as regras. Isso aqui todo mundo sabe. Qual é a integral de x ao cubo? Aí é fácil, x à quarta sobre 4. Agora, o que os alunos mais travam é: qual é a integral da raiz de x? Ai, meu Deus! Não aprendi isso, não sei como é que faz. Você tem que lembrar que raiz de x é x elevado a meio. Aí é a mesma coisa. Fica x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais c. Entendeu? Apareceu raiz, escreve expoente fracionário, dá para resolver a integral também. E um outro erro comum é quando aparece 1 sobre a raiz de x. Isso aqui é 1 sobre x elevado a meio, que a gente também não consegue resolver. Inverte colocando sinal negativo. É x elevado a menos meio. Só agora que está no formato x elevado a um número que eu consigo resolver a integral. Vai ficar x elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1 mais c. Então, muito aluno deixa de passar em cálculo primeiro porque não consegue interpretar a regra. Você tem que saber interpretar essa regra. Você só pode integrar x elevado a um número. Isso aqui não é x elevado a um número, mas a gente usa as propriedades para transformar em x elevado a um número e depois resolver a integral. Beleza? Então, a regra do expoente, ela vale também para frações, expoente negativo, e vale também para raiz. É só colocar expoente fracionário. Beleza? Feito isso, né? Relembrando essa parte aqui, a gente vai resolver a integral de A elevado a menos 1/3. Vai ficar 1/4. A elevado a menos 1/3 mais 1 sobre menos 1/3 mais 1 mais c. Quanto é menos 1/3 mais 1? Onde tem 1 eu posso escrever 3 sobre 3, né? Vai ficar mais fácil. Menos 1 mais 3 dá menos 2. Não, dá mais 2, né? Então a resposta é 2/3. Quem tiver calculadora, né? Não quiser lembrar as propriedades de fração, pode usar a calculadora também. Então, menos 1/3 mais 1 é 2/3.
2 terços dividido por 2 terços. Beleza. Agora, vamos melhorar esse resultado, né? Vamos simplificar isso aí primeiro. Se eu divido por 2 terços, é a mesma coisa de multiplicar por 3 meios. Quando você divide para uma fração, você multiplica pelo inverso. O que mais que eu posso fazer aqui? Posso juntar o 4 com 2, vira 8. Então, a resposta final é menos 3 sobre 8, a elevado a 2 terços, mais c. Agora, se você não voltar o a para x, você não vai passar em cálculo primeiro, porque o professor vai pegar isso aqui, ó, tá lindo, tá maravilhoso, tudo certo. Ele vai pegar isso aqui e vai te dar 0 da prova. No final da substituição, tem que voltar para x. Eu já vi muito aluno que não passou em cálculo primeiro por causa desse detalhe. Então não adianta você acertar o exercício. Tem que prestar atenção nos detalhes. Olha só, o a é 1 menos 2x. Então, a resposta final é menos 3 sobre 8, que multiplica 1 menos 2x. É isso mesmo? 1 menos 2x ao quadrado. Esse que é o a. Elevado a 2 terços mais c. Essa é a resposta final. Beleza? Pega essa questão aqui, anota o seu caderno e tenta fazer. Depois escreve aqui nos comentários se você conseguiu, se você achou difícil. Qualquer dúvida, escreve aqui que eu te ajudo, tá? Exemplo número 4. Essa aqui é lindo. Fala sério. Bate o olho nessa integral. Cosseno de 3x, raiz cúbica do seno de 3x. Gente, muita gente pega essa integral aqui e nem tenta fazer. Isso aqui é coisa de doido. Raiz cúbica do seno de 3x, aí é demais para mim. Assusta, né, galera? Isso aqui assusta. Primeiro passo. Escreve a função composta antes. Então, eu vou colocar a raiz cúbica do seno antes do cosseno, porque isso aqui facilita a visualização do exercício, tá bom? Não é obrigatório fazer isso, mas ajuda demais. E você pode ver que o exercício sempre aparece com a função composta depois da função normal. Aí, muito aluno não consegue ver a substituição porque a função composta está depois. Então, essa dica aqui vai te ajudar a passar em cálculo primeiro, tá? O que está dentro da raiz cúbica? É o seno de 3x. Poderia ser raiz cúbica de x, certo? Só que onde tem x, tem seno de 3x. Então, é o que está lá dentro que a gente vai chamar de u. A, pode ser u, a, b. Usa a letra que você achar melhor, tá? Eu vou chamar o a de seno de 3x, qual a derivada do seno de 3x, cosseno de 3x, vezes a derivada de 3x, né? Regra da cadeia, vezes a derivada de 3x, que é 3 dx. Pronto. Agora, perceba que eu tenho cosseno de 3x dx. Isso aqui tem que virar a. Porque quando você substitui, todos os valores de x têm que virar a. Esse é um fundamento, tá bom? Então, o nosso desafio agora é transformar cosseno de 3x em a. Olha que lindo. Cosseno de 3x dx, que é exatamente o que está aparecendo aqui, a gente já tem essa resposta. A única coisa que está atrapalhando é o 3. Concorda comigo? Que se esse 3 saísse daí, aí o nosso problema está resolvido. Então você vai passar o 3 para o outro lado. Vai ficar dA sobre 3 é igual a cosseno de 3x dx. Aí, olha que beleza. Aonde tem cosseno de x, cosseno de 3x dx, eu vou substituir por dA sobre 3. E a substituição vai ficar simples. Pensa comigo. Seno de 3x vira a. Então agora a gente tem a raiz cúbica de a. E o cosseno de 3x dx vai virar dA sobre 3. Então fica vezes dA sobre 3. dA sobre 3. Tira a constante. Ó. 1 terço sai da integral. Fica a integral da raiz cúbica de a dA. Como que integra a raiz cúbica? É só transformar em expoente fracionário. Eu não vou resolver a integral. Ó. Isso aqui é a elevado a 1 terço. Eu não resolvi a integral. Eu só reescrevi de uma outra forma. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber manipular a função no formato que você quer. Por que eu transformei em a elevado a 1 terço? Porque quando está no formato a elevado a 1 terço, a gente pode usar a regra do expoente. Aqui não tem como usar a regra do expoente.
Aqui tem. Qual é a regra do expoente? Fica expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Entendeu? Aqui parece um exercício complicado. Quando você transforma a raiz cúbica para expoente fracionário, aí sim vira uma integral imediata. Então essa integral aqui é o que eu chamo de quase imediata. Você tem que manipular um pouquinho. Agora vamos melhorar um pouco isso aí, né? 1/3 mais 1. Deixa eu pôr no cantinho aqui, ó. 1/3 mais 1. Escreve 1 como 3 sobre 3. 1 mais 3 dá 4, então vai dar 4/3. Fizemos quase de cabeça, né? Mas tem várias formas de fazer isso aí. Então isso aqui é a elevado a 4/3 sobre 4/3. Dividir por 4/3 é a mesma coisa de multiplicar por 3/4. Então, o resultado mais simples possível é quando você corta o 3 com 3, né? Vai ficar 1/4 a elevado a 4/3 mais c. É isso. No final, tem que lembrar de voltar para x. Tá tudo certinho aqui. A gente está quase no final do exercício. Mas no final, a gente tem que lembrar de substituir o a para x. Muito aluno esquece disso e não passa em cálculo de primeira. O a é seno de 3x. Então a resposta final do exercício é 1/4 que multiplica seno de 3x elevado a 4/3 mais c. Essa é a resposta final. Beleza? Então pega esse exercício aqui, anota o seu caderno, tenta fazer de novo. Qualquer dúvida, escreve nos comentários que eu vou te ajudar a passar em cálculo de primeira. Última questão. Integral de x ao quadrado vezes raiz de x ao cubo menos 1. Dica para você passar em cálculo de primeira e acertar o exercício de substituição. Isso aqui vai facilitar demais. Sempre coloca a função composta antes da função normal. Tá bom? Isso aqui ajuda na visualização do exercício. O que está dentro da função composta você vai chamar de A. Eu chamo de U. Usa a letra que você achar melhor. O que está lá dentro eu vou chamar de U. Então vai ficar U é x ao cubo menos 1. Agora deriva. Derivada de x ao cubo é 3x2, derivada de 1 é 0. Fica 3x2 dx. Agora o grande desafio é você transformar o x ao quadrado dx para U. E você tem o x ao quadrado dx aqui. Só o 3 que está atrapalhando. Então pega esse 3 aqui, passa para o outro lado. du sobre 3 é x ao quadrado dx. Agora sim você consegue substituir. Vai ficar a integral da raiz de u. E o x2 dx vai virar du sobre 3. A gente transformou uma integral difícil numa integral mais simples. Esse é o objetivo da substituição, né? E lembra, sempre que você substitui, todo mundo que tem x tem que virar u. Se sobrar algum x aqui na integral, tá errado, você não vai passar em cálculo primeiro. Então lembra desse fundamento, tá? Toda integral tira constante. Então fica 1/3 integral da raiz de u du. Como que integra a raiz? Isso é uma integral quase imediata, né? Você tem que transformar em expoente fracionário. Fica 1 elevado a meio du. Agora é só usar a regra do expoente. Vai ficar 1/3. Meio mais 1. Como é que faz meio mais 1? Em vez de pôr 1, escreve 2 sobre 2. 1 mais 2 é 3. 3 meios. É um jeito fácil de fazer conta com fração, né? Mas tem vários jeitos de fazer. Então aqui vai ficar u elevado a 3 meios sobre 3 meios mais c. Dividir por 3 meios é multiplicar por 2/3. E, para ficar bem simples, né? Vamos juntar aqui o 3 com 3. 3 vezes 3 dá 9, então a resposta é 2 nonos. 2 nonos vezes u elevado a 3 meios. Perfeito. Agora, se você deixar assim, você não vai passar em cálculo de primeira. Esse é um erro muito comum. Tem que lembrar de voltar para x. Aonde tem u, é x ao cubo menos 1. Então, a resposta final é 2 nonos que multiplica
alguma coisa elevado a 3 meios mais c. E essa coisa é x ao cubo menos 1. Pronto. Essa é a resposta final. Pega esse exercício aqui, faz de novo no seu caderno. Não adianta ficar só fazendo exercício, tem que praticar também. Então, fechou? Bora revisar tudo que a gente viu na live 99. O foco aqui foi integral por substituição, envolvendo raiz. Então, separei aqui 5 exercícios para a gente treinar. E eu expliquei a técnica da substituição para vocês, né? Envolve função composta, envolve derivadas, tem que saber também tem que saber que isso é a regra da cadeia ao contrário, né? Tudo aqui em integrais é o que você aprendeu em derivadas ao contrário. Então, o que eu recomendo aí para você passar em cálculo de primeira? Antes de fazer substituição, verifica. Será que a derivada do que está dentro é o que está fora? Pensa nisso antes de tentar fazer por substituição. Porque quando isso não acontece, você não vai fazer por substituição. Tá? Você vai usar outras técnicas, como partes, frações parciais, enfim. Então eu resolvi aqui vários exemplos. Recomendo pegar todos eles e tentar fazer de novo. Ficou com dúvida? Volta aqui no vídeo. Você pode ver quantas vezes você quiser. E qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Só toma cuidado, porque para você realmente passar em cálculo de primeira, só essa live aqui não é o suficiente, galera. Tem outras técnicas. Por exemplo, essa integral aqui, ó, você não consegue fazer por substituição normal. É um padrão completamente diferente. Porque a derivada que está lá dentro não é o que está lá fora. Mas dá para fazer por substituição também. Um outro exemplo. É elevado a 3x menos 2. Isso aqui, usando a técnica de substituição do tipo 3, você consegue fazer exercício de cabeça. Você consegue fazer exercício em segundos. Isso ajuda demais. Tem também a substituição do tipo 4, né? Que é quando você tem integral de secante, por exemplo. Qual é a integral de secante? A gente faz por substituição. Qual é a integral de 1 sobre 16 mais x2? É outra integral que a gente faz por substituição, mas a gente tem que manipular para depois substituir. Então tem integrais por substituição mais complicadas, que seguem um padrão completamente diferente. Vocês querem que eu traga mais exercícios de substituição? Põe aqui nos comentários. E tem outras matérias, né? Como integração por partes, frações parciais, substituição trigonométrica, substituição de Euler, área entre duas curvas, né? Como eu calculo o comprimento de arco, como eu calculo a integral na definição. Então, tem várias outras matérias, limite, derivada, equações diferenciais, séries de sequências. Se tiver alguma listinha de cálculo aí que está te impedindo de passar em cálculo de primeira, manda ela para mim, porque eu vou te ajudar. Então é isso. Valeu!